eu vou fazer um episódio, acredito que um pouco mais rápido, mas bastante reflexivo pra gente pensar junto aqui, certo? Eu sou o Kenji, esse é o Sua Carreira Podcast e vai ser um prazer ter você comigo em mais um episódio. Galera, esse tema, ele foi muito pensado recente. Eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento difícil da vida, de alguma situação que você não estava bem, ou que você viu pessoas que não estavam bem. Tá? Então eu queria hoje puxar um tema aqui que eu acredito que você já leu no título aqui, mas eu queria te falar hoje sobre empatia. Esse, como eu falei, esse tema ele veio de algumas conversas que eu tive esses dias no trabalho e eu queria sempre começar contextualizando aqui, tá? Vou colocar as fontes das pesquisas aqui na descrição do vídeo e do áudio, para quem estiver escutando também só em áudio, mas eu queria contextualizar aqui para quem ainda não está familiarizado com a palavra empatia. A descrição é bem rápida e simples, tá? A empatia é a capacidade de perceber e interpretar as emoções de terceiros, principalmente se você se colocando no lugar das outras pessoas, no lugar das pessoas, tá? E para contextualizar também um pouquinho mais ainda do que é a empatia, eu vou listar 3 pontos aqui que são super importantes antes da gente discorrer um pouquinho sobre esse tema. Eu tenho aqui anotado também para não perder nenhum ponto e para não passar nenhuma informação incorreta para vocês, certo? A primeira das empatias é a empatia afetiva, tá? Que é a capacidade de fornecer respostas apropriadas às emoções das outras pessoas. Tá? Então, como que você reage às emoções que as outras pessoas estão deixando externalizar. Tá? A segunda, a empatia somática, a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, é entender, é se colocar no lugar, é saber que a pessoa está passando por um momento. Tá? Seja fácil, difícil, seja de alegria, seja de tristeza, tá? E a terceira da última, das três, é. E a terceira das três é a empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a resposta emocional de uma pessoa numa situação específica. Essa é muito interessante porque às vezes a gente não entende por que uma pessoa está reagindo a um tema, a uma dificuldade, e você não entende por que ela está reagindo desse jeito, mas cada um tem seu momento, cada um tem seu jeito de responder a uma situação, a uma dificuldade. Tá? Refletindo sobre os três aqui, empatia afetiva, que é como a gente consegue fornecer respostas às emoções das outras, a empatia somática, que é como você consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo, e a empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a resposta das pessoas a uma situação. Tá? Parece complexo, mas nada mais é do que uma palavra só que significa. Não dá para resumir tudo numa palavra só, mas assim, eu acho que a palavra-chave para empatia é compaixão. Tá? É importante ter compaixão com as outras pessoas, tá? É impossível é, se desenvolver sem pessoas ao nosso lado. É impossível a gente não se relacionar com pessoas, tá? Então, é impossível que a gente entender também que, apesar de diferentes, ao mesmo tempo nós somos muito semelhantes em emoções, em sentimentos, em desejos, desafios, em objetivos de vida, em sonhos e conquistas desejadas. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. E como que você avalia se você é um ser empático ou não? Tá? Eu também vou te listar alguns pontinhos aqui para a gente refletir em cima disso. Então, assim, se você ouve os outros atentamente. Eu dou esses pontos aqui também de características, mas se você não é, ou se você quer refletir um pouco mais sobre como ser empático, eu acho que é importante que você reflita também sobre isso. Ah, quais pontos aqui eu não sou, quais pontos aqui eu não tenho desenvoltura ainda, não estou à vontade com isso ainda, tá? Então, de novo, ouvir os outros atentamente. É tempo de qualidade, dedicação de tempo de qualidade, tá? É sensibilidade por eventos negativos ou trágicos, tá? É muito importante. Esse ponto é muito importante mesmo. Se acontece uma situação trágica, como pandemia, como doença na família, como uma morte, como alguma demissão ou alguma coisa nesse sentido, ou alguma não promoção em que a pessoa tá muito triste, seja sensível nessas situações. Tá? Eu acho que a sensibilidade é fundamental para que a pessoa se sinta acolhida também e que a outra pessoa se sinta também abraçada por você. Oferecer outro item aqui, oferecer
apoio a quem está sofrendo. Muitas vezes a gente está no dia a dia, na nossa correria a gente não consegue prestar muita atenção nas coisas ao nosso redor, mas a gente consegue entender bem quem são nossas pessoas próximas, quem está no nosso dia a dia e saber que no dia ali a pessoa está sofrendo, ela está num dia ruim ou ela está num momento ruim. Então é muito importante a gente tentar entender e oferecer um apoio. O apoio não necessariamente precisa ser uma solução de ajuda, mas pode ser realmente estar do lado, se colocar do lado e falar assim, cara, a hora que você quiser virar pro lado e chorar comigo, deitar no meu ombro, eu estou por aqui. Outro ponto aqui é saber interpretar a linguagem corporal das pessoas. É muito referente ao outro que eu falei agora, né? Então, assim, a gente conhece as pessoas e não necessariamente as pessoas elas estão iguais todos os dias. E se elas não estão iguais todos os dias, a gente consegue sentir no corpo mesmo. Às vezes no tom de fala, às vezes na gesticulação, às vezes no desempenho do trabalho, mas o corpo ele realmente ele diz muita coisa sobre como que as pessoas estão. Então é muito importante a gente se atentar a isso também, porque às vezes é muito sutil o pedido de socorro de uma pessoa, tá? E não necessariamente só para coisas trágicas, mas às vezes é um ânimo do dia, um gás final. Quem nunca esteve perto de apresentar alguma coisa e você tá muito nervoso, você tá muito tenso com a situação e aquele boa sorte, né? Aquela mensagem de vai lá, vai dar tudo certo, você é bom, você é boa. Isso muda o dia, muda a confiança, a gente fica até mais ereto assim na postura, a gente imposta um pouco mais a voz. Então, é importante você se atentar às pessoas ali para você conseguir ver se a pessoa está precisando de um apoio ou não. Último ponto aqui também que seria legal citar aqui também é perguntar como o outro está com frequência. Quantas vezes, agora uma reflexão para todo mundo aqui. Quantas vezes nas últimas semanas você abriu uma reunião ou abriu alguma conversa falando assim, como você está? É muito importante isso. Não da boca para fora, mas falar assim, você tá bem? Você tá, você tá tranquila? Você tá tranquilo? Você precisa de ajuda? É muito importante isso porque às vezes a pessoa ela só tá pedindo uma oportunidade para abrir as emoções. Se ela quiser abrir, obviamente. Mas muitas vezes a pessoa não quer chegar numa reunião, numa conversa e já soltar todos os problemas, soltar todas as lamentações, as aflições que ela tem. Então, perguntar, você abre uma porta muito boa para uma boa conversa, certo? E para completar esse micro podcast aqui, que eu acho que é diferente, e vocês estão percebendo que a gente está testando algumas versões para ver o que agrada mais vocês, eu queria fechar com algumas dicas aqui. Primeiro, escuta de qualidade. Tá? Quando alguma pessoa fala com você, para de mexer no computador, para de mexer no celular, para de mexer nas redes sociais de alguma forma, assim, escuta, olha nos olhos e absorve o que a pessoa tem para falar. Eu gosto de falar bastante que a nossa cabeça é uma gaveta. Isso é muito discutativo também, tá? Mas é esse conceito, mas assim, quando alguém vai falar com você, abre essa gaveta, esvazia ela, deixa ela totalmente aberta para a pessoa colocar informações nessa gaveta e você fecha ela e você absorve tudo. E você digere tudo aquilo ali. Tá? Então, escuta com bastante qualidade para você compreender o que a mensagem que a pessoa está falando, que às vezes é o tom de voz, já diz muita coisa mais do que propriamente a mensagem que ela está passando na informação, na fala, tá? Reforço mais uma vez o segundo ponto aqui, que é atenção à linguagem corporal, se a pessoa está mais curvada, se a pessoa está mais amuada, se o olho está baixo, se ela está mais pálida, se ela tem, né, se ela tem um tipo de penteado, corte de cabelo e está diferente, tudo isso, isso gera alguns alertas, gera alguns gatilhos aí para você entender se a pessoa precisa de ajuda ou não. Eu acho que é importante você prestar atenção nisso também. Entender o lado dos outros, mesmo que você discorde. Eu gosto muito de falar uma frase que eu já escutei um tempo atrás, que é o seguinte: história se escuta, história não se contesta. Tá? Então é importante que a gente escute muito, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa compartilhar com você, mesmo que você discorde, não corta, deixa a pessoa soltar, deixa a pessoa falar e tenta entender o que a pessoa está falando. Tá? Às vezes você discorda por um ponto de vista que pode ser até incorreto. Às vezes você pode até estar certo, mas às vezes é um ponto de vista incorreto. Tá? Então, escute, tente entender.
por mais que você fale depois assim, eu entendo o seu ponto, eu entendo o seu jeito, eu entendo o que você falou, mas eu não concordo. E essa aqui é a minha opinião. E aí você educadamente também corresponde com a sua opinião, o seu lado da versão, tá? Esse é um ponto muito importante. Eu acho que a gente está num momento também muito legal. Eu tenho uma grande amiga que ela falou uma vez assim, eu quero até aproveitar esse momento que teve a parada LGBTQIA+, com uma amiga minha que é dessa comunidade, e ela falou, eu perguntei para ela assim, eu tenho medo de ofender. Eu perguntei mesmo, eu, Kenji. Tenho medo de ofender e perguntar como que eu chamo, qual o artigo que eu uso, como que eu me dirijo à palavra, tudo. E essa pessoa, ela falou exatamente assim, Kenji, na dúvida, pergunte. Pergunte. É o famoso perguntar não ofende, tá? Então, assim, se você tá na dúvida se uma pessoa tá bem ou não, se você tá na dúvida se a pessoa precisa de ajuda ou não, pergunte. Pergunte, tá? Porque isso pode abrir portas para uma ajuda muito bacana e muito significativa e talvez até crucial para aquela situação, tá? Pergunte. Na dúvida, pergunte, tá? E a última, para fechar esse assunto aqui, para fechar esse podcast que eu falei que ia ser curtinho, mas está sendo um pouco mais longo, é sempre se imagine no lugar dos outros, tá? Se imaginar no lugar dos outros te coloca numa situação de compreensão da situação muito melhor, tá? Eu acho que se a gente não se coloca nas diversas situações, até nas situações que você não concorda, eu acho que você consegue criar um ponto de vista diferente. Você reflete consigo mesmo, você reflete com as outras pessoas e você entende um pouco mais, tá? Em resumo, compaixão. Entenda que você não vive numa bolha onde você está isolado, as pessoas precisam de ajuda, você vai precisar de ajuda um dia, eu preciso de ajuda, você vai precisar de ajuda, então todos nós vamos. Então, quanto mais o mundo for empático com a gente, quanto mais a gente tiver pessoas ao nosso redor que nos queiram bem, que queiram ao menos ouvir o que a gente tem para falar, que queira ao menos que esteja aberto ao menos para compartilhar um pouco das lamentações e que esteja aberto também para opinar e abraçar e confortar, eu acho que isso é muito importante. Tá? A palavra do momento é empatia. Seja uma pessoa bacana com os outros, esteja disposto para os seus grandes amigos, para os seus colegas, para os seus pais, para os seus familiares, para os seus filhos e tudo mais. Tá? Isso é a chave do crescimento e do desenvolvimento humano, porque cada dia mais a gente precisa de mais compaixão e de mais empatia entre nós. Certo? Eu queria pedir um favor para você que continua até o final aqui desse episódio. Eu quebrei ali no começo, eu não pedi para você se inscrever mas, e curtir, mas agora eu peço já reforço essa mensagem, não deixe de seguir esse canal, não deixe de seguir no agregador de podcast, dê um like no vídeo se você gostou, interaja com a gente, deixa a sua opinião, se quiser compartilhar alguma situação também estaremos super abertos aqui para conversar sobre o tema. Foi muito legal ter você aqui comigo nesse papo super reflexivo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.